Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Acesso 365. Um prazer estar aqui. Hoje, sábado, 25 de janeiro de 2025, a gente vai se aprofundar em Romanos 1 e Gênesis 41, no nosso episódio de número 25. Uau, que legal, já estou curioso. E aí, preparados para uma conversa que edifica a fé e nos aproxima de Jesus. Com certeza. A Bíblia é incrível, né? Mesmo em livros tão diferentes, a gente encontra temas que se conectam. Sim. E essa conexão entre Romanos e Gênesis me chama a atenção. Em Romanos, Paulo fala do poder do evangelho pela salvação, certo? Isso. Mas em Gênesis, o foco é a história de José, como Deus age através dele. Que paralelo a gente pode traçar entre essas duas narrativas? Boa pergunta. As duas passagens, cada uma à sua maneira, revelam o poder de Deus em ação. Interessante. Em Romanos, vemos o poder transformador do Evangelho, que liberta a gente da condenação do pecado e nos dá uma nova vida em Cristo. É verdade? Já em Gênesis, a gente acompanha José, que mesmo enfrentando dificuldades e injustiças, se mantém fiel a Deus e é usado por ele de forma grandiosa. Essa fidelidade de José me inspira muito. A mim também. Me faz pensar, será que eu tenho sido fiel a Deus mesmo quando as coisas não saem como eu planejei? Essa é uma pergunta importante, né? Todos nós, como cristãos, devemos nos fazer isso constantemente. É verdade? A história de José nos ensina que a fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis, traz bênçãos não só para a gente, mas também para quem está ao nosso redor. Exatamente. E, já que falamos em fidelidade e em viver para Deus, vamos voltar para Romanos 1. Vamos. Logo no primeiro versículo, Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. O que a gente pode aprender com essa declaração? Olha, é interessante como Paulo, mesmo sendo um apóstolo tão importante, se coloca como servo de Cristo. Isso nos ensina que, antes de qualquer título ou posição, a nossa principal identidade é a de servos de Jesus. Concordo. E ser servo de Cristo significa o quê? Como a gente pode viver essa identidade na prática? Significa viver em obediência à sua palavra, buscando agradá-lo em tudo que fazemos. É seguir seus ensinamentos, amar ao próximo como a nós mesmos e ser um instrumento para levar o seu amor e a sua verdade ao mundo. Perfeito. E essa ideia se conecta com o que Paulo fala em Romanos 1.2 sobre as Sagradas Escrituras. Totalmente. As escrituras, como Paulo destaca, são fundamentais para a gente crescer espiritualmente. Sim. É através da leitura e meditação na palavra de Deus que aprendemos sobre a sua vontade, recebemos orientação para a vida e somos fortalecidos na fé. É isso aí. É nas Escrituras que encontramos a mensagem do Evangelho, tema central de Romanos. Exatamente. Em Romanos 1.3.5, Paulo apresenta a essência do Evangelho. Jesus Cristo. O Filho de Deus. Sim, que se humilhou, se fez homem e veio ao mundo para nos salvar. É incrível como Deus, no seu infinito amor, enviou seu próprio Filho para morrer por nós. Essa mensagem do Evangelho é realmente poderosa. Sem dúvida, é uma mensagem que liberta, transforma e nos enche de esperança. E o mais importante, essa salvação é oferecida a todos que creem, né? É isso aí. Não importa a origem ou os erros do passado. E para recebermos essa salvação, Paulo enfatiza a importância da fé. Sim. Em Romanos 1.17, ele cita Habacuque 2.4, que diz: "O justo viverá pela fé." Que legal. A fé em Jesus Cristo é o alicerce da nossa vida cristã. É por meio da fé que somos justificados, perdoados e reconciliados com Deus. É verdade. E essa fé se manifesta no nosso dia a dia, né? Nas nossas atitudes, palavras e relacionamentos. Exato. A fé genuína produz frutos. Ela nos impulsiona a amar o próximo, a perdoar, a ser pacientes, a buscar a justiça e a viver em santidade. Em Romanos 1.8, Paulo demonstra a alegria pela fé da comunidade em Roma. É verdade. Isso mostra a importância de vivermos em comunhão com outros cristãos, né? Sim. A igreja, o corpo de Cristo, é um lugar de comunhão, de edificação mútua e de apoio. É onde podemos compartilhar nossas alegrias e tristezas, encorajar uns aos outros e crescer juntos na fé. E essa comunhão nos fortalece para enfrentar os desafios da vida, né? Sim, e também nos impulsiona a compartilhar o evangelho com o mundo. Com certeza. Em Romanos 1.11 e 12, Paulo expressa o desejo de visitar a comunidade em Roma, não só para compartilhar dons espirituais, mas também para ser mutuamente confortado pela fé. Essa troca, essa partilha é fundamental para o nosso crescimento espiritual e para a perseverança na caminhada cristã. Verdade. A fé se fortalece quando compartilhada, quando vivemos em comunhão com outros irmãos e irmãs que também amam a Jesus. Sem dúvida. E essa comunhão nos leva a outro ponto importante que Paulo destaca em Romanos 1.13. Qual? Ele menciona os obstáculos que enfrentou para visitar a comunidade em Roma. Ah, sim. E isso nos faz refletir sobre as dificuldades que todos nós enfrentamos na vida cristã, né? Com certeza. Esses obstáculos podem ser externos,
como perseguição ou oposição à nossa fé, mas também podem ser internos, como medos, dúvidas e tentações. É verdade. E o importante, como Paulo nos ensina, é não desanimar diante desses obstáculos. É isso aí. Devemos perseverar na fé, buscar a Deus em oração, nos apegar à sua palavra e confiar que Ele está conosco em todos os momentos. Sem dúvida. E essa perseverança se manifesta na coragem de compartilhar o evangelho, sem vergonha ou medo, como Paulo afirma em Romanos 1:15 e 16. Com certeza. O Evangelho é a mensagem mais importante que temos para compartilhar com o mundo. É verdade. É a boa nova que liberta, transforma e traz esperança. É isso aí. E não devemos nos envergonhar dessa mensagem, mas proclamá-la com ousadia. Mostrar ao mundo o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Concordo plenamente. E essa mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas como você explicaria esse poder? De que forma ele se manifesta em nossas vidas? Olha, o poder de Deus é algo grandioso e multifacetado. Ele se manifesta na criação do universo, nas leis da natureza, nos milagres que ele realiza, na cura de doenças, mas acima de tudo na transformação de vidas. Verdade. A salvação que recebemos através de Jesus Cristo é a maior demonstração do poder de Deus. É uma mudança radical que nos liberta do pecado e nos capacita a viver uma nova vida. É interessante você tocar nesse ponto, porque muitas vezes a gente associa o poder de Deus apenas a eventos extraordinários, como milagres e curas. Mas será que esse poder também se manifesta no nosso dia a dia, nas coisas simples da vida? Com certeza. Deus age de diversas maneiras, nem sempre de forma espetacular. Entendi. A maneira como ele cuida de nós, nos guia, nos fortalece nas dificuldades, nos dá sabedoria para tomar decisões, tudo isso é manifestação do seu poder. Às vezes, um simples pensamento positivo, uma palavra de conforto, um livramento inesperado podem ser sinais da ação poderosa de Deus em nossas vidas. Realmente. Quando paramos para pensar, vemos a mão de Deus em cada detalhe da nossa história. E falando em história, vamos voltar para Gênesis 41, onde encontramos a narrativa de José. O que podemos aprender com a trajetória dele? A história de José é rica em ensinamentos. Vemos um homem que, mesmo sendo injustiçado pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado e preso injustamente, nunca perdeu a fé em Deus. É verdade. Em cada situação, ele reconheceu a soberania divina e se manteve fiel aos seus princípios. Impressionante como José, mesmo em meio a tantas adversidades, nunca se deixou abater pelo desespero ou amargura. Ele sempre buscou a direção de Deus e se dispôs a fazer a sua vontade. Exatamente. E essa postura de José nos ensina a confiar em Deus em qualquer circunstância. A vida nem sempre é fácil, passamos por momentos difíceis. Mas se mantivermos a nossa fé em Deus, Ele nos sustentará, nos guiará e nos usará para seus propósitos. E por falar em propósitos, me chamou a atenção o fato de José, antes de se apresentar a Faraó para interpretar os sonhos, ter se preparado, se barbeado e trocado de roupa. Algumas pessoas interpretam essa atitude como uma forma de autopromoção. O que você acha? Eu acredito que não. A atitude de José demonstra, antes de tudo, respeito pela posição de Faraó e pela importância da missão que lhe foi confiada. Ele se preparou não para se engrandecer, mas para honrar a Deus e se apresentar da melhor forma possível diante do rei. Faz sentido. E essa postura de José nos ensina a importância de nos prepararmos para servir a Deus. Sim! Seja qual for a tarefa, devemos buscar fazer o nosso melhor com excelência e dedicação, reconhecendo que servimos a um Deus santo e poderoso. Sem dúvida. E essa preparação envolve não apenas o nosso exterior, mas principalmente o nosso interior. Devemos buscar a santificação, o aperfeiçoamento do nosso caráter, a purificação dos nossos pensamentos e atitudes, para que sejamos vasos dignos de serem usados por Deus. E essa busca pela santificação, essa transformação interior, é um processo contínuo, né? Com certeza. A vida cristã é uma jornada de aprendizado, de crescimento e de aperfeiçoamento. A cada dia, somos desafiados a renunciar aos nossos desejos egoístas e a nos conformar à imagem de Cristo. E essa transformação, como Paulo destaca em Romanos, acontece através do poder do Evangelho. Sim. É a mensagem da cruz que nos liberta do pecado, nos concede uma nova vida e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. E é importante lembrar que essa transformação não é algo que fazemos por nossa própria força, mas é Deus quem opera em nós. É Ele que nos concede a fé, a força, a perseverança e a sabedoria para vivermos uma vida que o agrada. E essa dependência de Deus, essa consciência de que precisamos da sua graça a cada instante, nos leva à humildade, né? Com certeza. A humildade é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. É reconhecer a nossa pequenez diante da sua grandeza, a nossa fragilidade diante do seu poder. E essa humildade é evidente na resposta de José a Faraó, quando ele afirma: "Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó."
José reconheceu que a sabedoria e a capacidade de interpretar os sonhos vinham de Deus, e não dele mesmo. Exatamente. José nos ensina que a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer nossa dependência de Deus e em dar a Ele toda a glória. Quando nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos exalta no tempo certo. E essa exaltação, essa bênção que Deus derrama sobre aqueles que o temem e o servem, não se limita a recompensas materiais ou posições de destaque. A maior bênção que podemos receber é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Com certeza. A salvação é o bem mais precioso que podemos ter. É a garantia de que, mesmo em meio às dificuldades da vida, temos um Deus que nos ama, que cuida de nós e que nos reserva um lugar especial em sua presença. E essa certeza da salvação, essa esperança que temos em Cristo, nos enche de alegria, de paz e de gratidão, né? Sem dúvida, a vida cristã não é isenta de lutas, mas temos a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. Ele venceu a morte, o pecado e o mundo, e nos concede a vitória sobre todas as adversidades. Essa ousadia, essa convicção naquilo que a gente crê que impacta as pessoas ao nosso redor. Sim. Paulo, quando diz que não se vergonha do evangelho, nos desafia, né? A gente tem que viver o que prega, ser testemunhas autênticas do poder transformador de Cristo. É verdade. E essa mensagem do Evangelho, como você falou, é o poder de Deus para a salvação. Mas como você explicaria esse poder? De que forma ele se manifesta nas nossas vidas? Olha, o poder de Deus é algo grandioso, né? Multifacetado. Se manifesta na criação do universo, nas leis da natureza, nos milagres que ele realiza, na cura de doenças, mas, acima de tudo, na transformação de vidas. Sim. A salvação que recebemos através de Jesus Cristo é a maior demonstração do poder de Deus, né? É uma mudança radical que nos liberta do pecado e nos capacita a viver uma nova vida. É interessante você falar disso porque muitas vezes a gente associa o poder de Deus apenas a eventos extraordinários, né? Como milagres, curas. Isso. Mas será que esse poder se manifesta também no nosso dia a dia, nas coisas simples? Com certeza. Deus age de diversas maneiras, né? Nem sempre de forma espetacular. Sim. A maneira como Ele cuida da gente, nos guia, nos fortalece nas dificuldades, nos dá sabedoria para tomar decisões, tudo isso é manifestação do seu poder. Às vezes, um simples pensamento positivo, uma palavra de conforto, um livramento inesperado podem ser sinais da ação poderosa de Deus nas nossas vidas. É verdade. Quando a gente para pensar, a gente vê a mão de Deus em cada detalhe da nossa história. E falando em história, vamos voltar para Gênesis 41. Vamos? Onde a gente encontra a narrativa de José, o que a gente pode aprender com a trajetória dele. A história de José é rica em ensinamentos, né? A gente vê um homem que, mesmo sendo injustiçado, vendido como escravo, caluniado, preso injustamente, nunca perdeu a fé em Deus. Em cada situação, ele reconheceu a soberania divina e se manteve fiel aos seus princípios. Impressionante como José, mesmo em meio a tantas adversidades, nunca se deixou abater pelo desespero ou pela amargura, né? Ele sempre buscou a direção de Deus e se dispôs a fazer sua vontade. Exatamente. Essa postura de José nos ensina a confiar em Deus em qualquer circunstância. A vida nem sempre é fácil, a gente passa por momentos difíceis, mas se mantivermos a nossa fé em Deus, Ele nos sustentará, nos guiará e nos usará para seus propósitos. E por falar em propósitos, me chamou a atenção o fato de José, antes de se apresentar a Faraó para interpretar os sonhos, ter se preparado, se barbeado, trocado de roupa. Sim. Algumas pessoas interpretam essa atitude como uma forma de autopromoção, né? O que acha? Eu acredito que não. A atitude de José demonstra, antes de tudo, respeito pela posição de Faraó e pela importância da missão que lhe foi confiada. Sim. Ele se preparou não para se engrandecer, mas para honrar a Deus e se apresentar da melhor forma possível diante do rei. Faz sentido. E essa postura de José nos ensina a importância da gente se preparar para servir a Deus, né? Seja qual for a tarefa. Isso. A gente deve buscar fazer o nosso melhor, com excelência, dedicação, reconhecendo que servimos a um Deus santo e poderoso. Sem dúvida. E essa preparação envolve não apenas o nosso exterior, mas principalmente o nosso interior. A gente deve buscar a santificação, o aperfeiçoamento do nosso caráter, a purificação dos nossos pensamentos, atitudes para que sejamos vasos dignos de serem usados por Deus. E essa busca pela santificação, essa transformação interior, é um processo contínuo, né? Com certeza. A vida cristã é uma jornada de aprendizado, de crescimento, de aperfeiçoamento. Sim. A cada dia, a gente é desafiado a renunciar aos nossos desejos egoístas, né?
e a nos conformar à imagem de Cristo. É verdade? E essa transformação, como Paulo destaca em Romanos, acontece através do poder do Evangelho. Sim. É a mensagem da cruz que nos liberta do pecado, nos concede uma nova vida e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. E é importante a gente lembrar que essa transformação não é algo que a gente faz pela nossa própria força, mas é Deus quem opera em nós, né? É Ele quem nos concede a fé, a força, a perseverança e a sabedoria para a gente viver uma vida que o agrada. E essa dependência de Deus, essa consciência de que a gente precisa da sua graça a cada instante, nos leva à humildade, né? Com certeza. A humildade é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. É reconhecer a nossa pequenez diante da sua grandeza, a nossa fragilidade diante do seu poder. Essa humildade fica bem evidente na resposta de José a Faraó, né? Quando ele afirma, isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Isso. José reconheceu que a sabedoria, a capacidade de interpretar os sonhos, vinham de Deus e não dele mesmo. Exatamente. José nos ensina que a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer a nossa dependência de Deus e em dar a Ele toda a glória. Sim. Quando a gente se humilha diante do Senhor, Ele nos exalta no tempo certo. E essa exaltação, essa bênção que Deus derrama sobre aqueles que o temem e o servem, não se limita a recompensas materiais ou a posições de destaque, né? Não. A maior bênção que podemos receber é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Com certeza. A salvação é bem mais preciosa do que a gente pode ter, né? É a garantia de que, mesmo em meio às dificuldades da vida, a gente tem um Deus que nos ama, cuida de nós e nos reserva um lugar especial na sua presença. E essa certeza da salvação, essa esperança que temos em Cristo, nos enche de alegria, paz, gratidão, né? Sem dúvida. A vida cristã não é isenta de lutas, mas temos a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. Ele venceu a morte, o pecado e o mundo e nos concede a vitória sobre todas as adversidades. E como a gente pode ter certeza dessa vitória? Como ter essa confiança de que estamos realmente salvos? É uma pergunta importante, né? Como a gente pode saber? A segurança da salvação vem da fé em Jesus Cristo. Quando a gente crê que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados Sim. e ressuscitou ao terceiro dia, a gente é perdoado, justificado ou reconciliado com Deus. E essa certeza não se baseia nos nossos sentimentos ou nas nossas obras, mas na promessa de Deus revelada na sua palavra. E como a gente pode fortalecer essa fé? Como ter certeza de que essa fé é genuína? A fé genuína se manifesta em frutos, né? Se a gente realmente crê em Jesus, a nossa vida vai ser transformada pelo seu poder. A gente vai buscar viver de acordo com a sua vontade, amar ao próximo, perdoar, ser paciente, humilde, justo, misericordioso. Esses frutos, essa transformação de vida, são evidência de que a nossa fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma experiência real, poderosa, que nos impulsiona a viver para a glória de Deus. Exatamente. A fé genuína nos leva a ter um relacionamento íntimo com Deus, a buscar a sua presença em oração, a meditar na sua palavra, a viver em comunhão com outros cristãos. E por falar em comunhão, você acha que essa comunhão com outros cristãos é realmente importante para a vida cristã? Eu acho essencial. É. A comunhão com outros cristãos é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A igreja, o corpo de Cristo, é um lugar de apoio, de encorajamento, de aprendizado e crescimento mútuo. Sim. É onde a gente pode compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas, orar uns pelos outros, nos fortalecer na fé e juntos servir a Deus. E como podemos contribuir para que essa comunhão seja realmente edificante e frutífera? A gente deve se esforçar para ser membros ativos da igreja, né? Participar dos cultos, dos estudos bíblicos, dos grupos pequenos, de outras atividades que promovam a comunhão e o crescimento espiritual. A gente também deve buscar amar uns aos outros, perdoar as ofensas, ser pacientes com as fraquezas dos irmãos e nos alegrar com as vitórias deles. É verdade. A igreja não é um lugar perfeito, né? Porque é composta por pessoas imperfeitas. Mas é um lugar onde Deus nos chama para viver em unidade, para amar, para servir uns aos outros, para juntos crescermos na fé e refletirmos o amor de Cristo ao mundo. E esse amor, essa unidade, essa busca por santidade, por comunhão com Deus e com os irmãos, Sim. é o que nos torna verdadeiramente diferentes nesse mundo, né? É a marca do cristão autêntico, aquele que foi transformado pelo poder do evangelho e que vive para a glória de Deus. É verdade. Que essa conversa nos inspire a buscar cada vez mais a presença de Deus, a fortalecer a nossa fé, a viver em comunhão com os irmãos e a sermos testemunhas do seu amor e da sua graça num mundo que precisa tanto de esperança. E o Senhor nos capacite, né? Quem? Para cumprir a missão que Ele nos confiou.
Levou o evangelho a toda criatura, a fazer discípulos e ensiná-los a guardar tudo que Jesus nos ordenou. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, gostou do nosso mergulho profundo de hoje, esperamos que essa conversa tenha edificado a sua fé e te inspirado a buscar mais intimidade com Deus. Não deixe de curtir este episódio, inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder as próximas conversas e compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Deixe também o seu comentário contando o que você aprendeu e como a palavra de Deus falou ao seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso.